valor esse negócio de denominações, placas, ministérios, de onde vem, para onde é que vai. É servo de Deus, é filho de Deus, é bem-vindo no meio do corpo da igreja do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Até hoje eu não sei onde é que eles vão congregar. Glória a Jesus. Mas amo meu irmão, glória a Deus, como filho de Deus, como servo de Deus, independente, né? E quando é assim fica melhor, irmão. Fica mais gostoso, né? Fica mais abençoado. Os irmãos já abriram aí as suas Bíblias no livro do Apocalipse, procurando o capítulo 10. Apocalipse, capítulo 10. Tá bom, irmãos? Glória a Deus. Os irmãos abriram aí as suas Bíblias? A nossa proposta, irmãos, aqui é nós trazermos todo o livro do Apocalipse, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Amém? Então nós tivemos aqui desde o começo o livro do Apocalipse, começando para que os irmãos pudessem entender a introdução, capítulo 9 do livro de Daniel. Esse estudo começou no capítulo 9 do livro do profeta Daniel, explicando sobre as 70 semanas de Daniel, do qual a tribulação, os 7 anos de tribulação do livro do Apocalipse são exatamente os últimos 7 anos, que é a última semana das 70 semanas de Daniel. Nós começamos aqui dessa forma, explicando Daniel capítulo 9. E eu trouxe muitas explicações a respeito de algumas traduções entre o grego, no hebraico, transliterações de palavras e outras coisas no começo do estudo. Mas agora nós estamos num estudo corrente, em que já chegamos no capítulo 10. Amém, irmãos? Nós passamos pela visão do trono de Deus, a adoração universal, os 4 animais que são querubins, os 24 anciões, toda aquela simbologia da visão do trono de Deus, a adoração do Cordeiro. Entramos no capítulo 6, que é exatamente o começo da tribulação, são os primeiros 3 anos e meio, que vai do capítulo 6 até o capítulo 9. Os 3 primeiros anos e meio da grande tribulação vai do capítulo 6 até o capítulo 9. Amém, irmãos? Então hoje nós estamos iniciando a segunda fase da grande tribulação. Essa tribulação, ela só vai ter o seu início após o arrebatamento da igreja, prefigurado no livro do Apocalipse, no capítulo 4, versículo 1, aonde João, que estava recebendo a sua mensagem na terra, Jesus estava falando com ele do meio dos 7 candeeiros, que representa exatamente as 7 igrejas da Ásia, que é uma representação de toda a igreja em todos os períodos da face da terra. No capítulo 4, versículo 1, Jesus não fala mais do meio dos 7 candeeiros, dos 7 castiçais de ouro, que representam a igreja. Jesus agora fala do céu. E João olha para o céu e vê uma porta aberta no céu. E a palavra que falava com ele entre os 7 castiçais de ouro, agora fala com ele do céu e diz assim: João, sobe aqui. Ali é prefiguração do arrebatamento da igreja, pois Jesus já não fala mais, a partir do capítulo 4, versículo 1, do meio da igreja. Agora ele está falando do céu. Amém, irmãos? Glória a Deus. E existem ainda outras e muitas outras provas de que a igreja vai ser arrebatada para não entrar no período da tribulação. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas vai ficar, após o arrebatamento da igreja, uma grande quantidade de crentes que não estavam prontos
para o dia do arrebatamento. Amém, irmãos? Vão atravessar, vão entrar, vão ingressar na tribulação, que começa no capítulo 6, a partir do versículo 1, que é o começo do reinado do anticristo. O anticristo, a figura dele no livro do Apocalipse, ele é apresentado no livro do Apocalipse como o cavaleiro do cavalo branco. Glória a Deus. E nós já estudamos e já foi explicada toda a simbologia do significado do cavalo branco, né, irmãos? Foi explicada toda a simbologia do cavalo branco, né, da cor do cavaleiro, do seu arco e todas as consequências do começo do seu governo, pois ele vai governar como uma falsa paz, implantando a guerra. E depois nós temos as consequências disso, capítulo 6, capítulo 7, amém, irmãos? Temos um parêntese, e depois nós chegamos hoje no capítulo 10, e nós vamos ver o capítulo 10 e o capítulo 11. Algum irmão aí tem alguma pergunta? A maioria dos irmãos tem acompanhado todo esse trajeto, todo esse estudo, é verdade, sim ou não? Graças a Deus. Então nós vamos ver o capítulo 10. Temos mais uma passagem parentética, mais um parêntese aberto na narrativa do livro. Esse parêntese, ele é uma abertura, ele é um espaço que é aberto entre um evento, entre um acontecimento e outro, para que sejam dados detalhes a respeito das coisas que vão acontecer. Então nós temos o capítulo 10 até o versículo 13, é um parêntese, é um capítulo e meio parentético. Amém, irmãos? Capítulo 10 até do 10:1 até 11:13 são capítulos parentéticos. Dois eventos se destacam nesse parêntese. Quais são esses dois eventos? Primeiro, um anjo com um livrinho. 2, as duas testemunhas. São dois destaques desse parêntese. Houve um parêntese entre a sexta e a sétima trombeta. Capítulo 9, versículo 13, e a sétima trombeta só foi tocada no capítulo 11 e no versículo 15. Retrocedendo, igualmente houve um parêntese entre o sexto e o sétimo selo. O sexto selo foi aberto no capítulo 6 e versículo 12. O sétimo selo só foi aberto no capítulo 8, versículo 1. Então, entre o capítulo 6, versículo 12 e o 8, versículo 1, houve também um parêntese. Amém, irmãos? E agora nós estamos tendo aqui mais um parêntese. Vamos lá. Nos capítulos 10 e 11 tem início a segunda metade da semana, da semana de número 70 do livro de Daniel. 70ª semana de anos. Abra aí a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 9, e olha aí o que diz o versículo 27. Eu sei que para quem não vem acompanhando, fica difícil o entendimento, né? Mas se você continuar, aí você vai entender de que é que nós estamos falando. Você vai entender o que está dizendo a palavra de Deus. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Diz o seguinte, Daniel capítulo 9, versículo 27. E ele firmará um concerto com muitos, por uma
semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Está dizendo o quê? Que ele firmará um concerto por uma semana. Certo, irmãos? Se fosse de dia, seriam 7 dias. Como é uma semana de anos, são quantos anos? 7 anos. Amém? Esse concerto, ele será firmado entre o anticristo e a nação de Israel. Outros concertos serão feitos também entre ele e outras nações. Mas o principal pacto, o principal concerto será entre o anticristo, que na época ninguém vai saber que ele é o anticristo, porque ele vai ser um homem que vai se levantar entre as nações, ali na região da Europa, com a solução dos problemas do mundo. Inclusive com a solução na crise do Oriente Médio. E o Oriente Médio vive uma crise muito grande. Por exemplo, a cidade de Jerusalém, ela é dividida entre a ocupação judaica e muçulmana. Hoje, no lugar onde deveria existir o templo judaico, existe uma mesquita muçulmana, a mesquita de Omar. Né, irmãos? Então existe lá um impasse muito grande. E a primeira coisa que o anticristo vai fazer vai ser um acordo de paz e de devolução de terras e de direitos entre judeus, palestinos e muçulmanos. Amém? Essa paz que todo mundo vive procurando, né? Essa paz que todo mundo vive tensionando que aconteça, ela só vai chegar quando o anticristo fizer essa aliança, esse pacto de paz em todo o Oriente Médio e entre judeus, muçulmanos e cristãos por 7 anos. Mas esse acordo de paz, ele não vai durar os 7 anos. Ele vai ser quebrado no meio. No meio de 7 anos fica quantos anos? 3 anos e meio. Aí com 3 anos e meio, ele realmente vai se apresentar e se manifestar como o homem da iniquidade, o filho da perdição, como o anticristo mesmo. Porque ele vai colocar até a sua imagem no templo em Jerusalém e vai exigir adoração mundial. Aí é quando vai acontecer uma grande perseguição, uma grande tribulação, principalmente envolvendo o mundo judaico, a religião judaica. Amém, irmãos? Estou dando uma explicação para que os irmãos possam entender o que significa essa última semana das 70 semanas de Daniel. Então nós vimos do capítulo 6 até o capítulo 9, os eventos e os acontecimentos sobrenaturais do governo do anticristo, enquanto ele ainda está prefigurado como o Salvador, como aquele que trouxe a paz, como aquele que trouxe a solução, como aquele que trouxe tudo de bom para uma terra que estava perdida. A partir do final dos 3 anos e meio, ele vai se manifestar como quem verdadeiramente ele é. E agora nós estamos vendo o começo dos últimos 3 anos e meio, que começa a partir do capítulo 10. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Isto é, 9:27 de Daniel. Os 7 anos, que são os 7 anos de tribulação do livro do Apocalipse. A menção pela primeira vez de 3 anos e meio, sabe aonde? No capítulo 11, no versículo 2 do livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, a primeira vez que se menciona esses 3 anos e meio. Capítulo 11, versículo
2, que diz o seguinte: e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Você sabe quanto tempo é? Quanto tempo significa 42 meses? Alguém já fez aí a conta? Não? O ano tem quantos meses? 12 meses. 2 anos vai ter o quê? 24 meses. Amém? 3 anos vai ter quantos meses? 36. Mais 6 meses. Mais 6 meses. 36 mais 6, 42. 42 meses equivale exatamente a 3 anos e meio. Batendo com a soma da Bíblia. Glória a Deus. Isso é exato. Não tem como dar errado. É a primeira vez que é referido os últimos 3 anos e meio de tribulação. Mas tem mais. Capítulo 12, versículo 6. Olha aí o que está escrito. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Os irmãos sabem quanto tempo é a contagem de 1260 dias? Não? 42 meses. 3 anos e meio. Não tem como fugir dessa contagem. Ainda tem mais. Capítulo 12, versículo 14. Diz o seguinte: e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Contando novamente, um tempo é um ano. Tempos, tem Bíblia que tem assim, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Traduzindo, um ano, mais 2 anos, mais metade de um ano. Um ano mais 2 anos faz 3. Metade de um ano, 6 meses. 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio. Glória a Deus. Não tem como ser diferente. Capítulo 13, versículo 5. Diz o seguinte: e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe poder para continuar por 42 meses. Está falando de quem esse versículo? Do anticristo. Quer dizer que ele vai blasfemar, quer dizer que ele vai atacar os santos do Altíssimo, vai perseguir os 144 mil selados de Israel, vai perseguir as 2 testemunhas, vai terminar de matar aqueles que ficaram no dia do arrebatamento e que se converteram durante a primeira metade da tribulação. E isso ele vai fazer durante os últimos 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias. Ele vai fazer um acordo por 7 anos. No meio dos 7 anos ele vai quebrar o acordo. Vocês entenderam? E os últimos 3 anos e meio ele vai se apresentar para reinar na face da terra verdadeiramente como o anticristo, a personificação
do mal, a qual a Bíblia chama de homem do pecado, o filho da iniquidade. Amém, irmãos? Então, nós temos alguma dúvida a respeito da contagem do tempo? A respeito do período da tribulação? Então, a partir do capítulo 10, dando continuação até lá o capítulo 18, a metade do capítulo 19, nós vamos ver o último período da grande tribulação. Amém? 42 meses, 3 anos e meio. Isso para provar e para mostrar que nós estamos lidando com os últimos 7 anos. Amém, irmãos? A última semana do livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Leia aí Daniel, capítulo 7, versículo 23 a 25. Daniel, capítulo 7, versículo 23 a 25. Capítulo 7. Versículo 23 a 25. Daniel, capítulo 7, versículo 23 a 25. Diz o seguinte: disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés, e fará em pedaços. Está falando do anticristo, o reinado dele. E quando as 10 pontas, 10 governos, 10 nações, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará um outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3. Mais na frente eu vou trazer a explicação disso aqui dentro da segunda metade da grande tribulação. E proferirá contra o Altíssimo, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, diga um ano. E tempos, ou 2 tempos, 2 mais 2 anos, e metade de um tempo. Quer dizer que os santos, Israel, os 144 mil, e os que sobraram da igreja, que não foram arrebatados e estiverem vivos naquela época, serão entregues ao domínio do anticristo por 3 anos e meio. O último período do reinado do anticristo. Amém, irmãos? Pode perguntar, meu querido. E depois do arrebatamento, já vai ter possibilidade de conversão. Depois do arrebatamento, a palavra de Deus mostra uma grande multidão, que ninguém pode contar, de todas as tribos, línguas e nações, em pé diante do trono de Deus, e João pergunta: quem são e de onde vieram? Alguém pergunta a João. E depois é explicada para João que aquela grande multidão estava vindo da grande tribulação. Isso quer dizer que vai haver, durante a grande tribulação, muita salvação aqui na face da terra. Amém, irmãos? Até porque o último grupo de missionários ungidos, selados e enviados a todas as nações para terminar de pregar o evangelho do reino, para que venha realmente o fim, serão os 144 mil judeus das 12 tribos de Israel, selados com o selo de Deus. São 144 mil selados de Israel. Eles serão enviados a pregar o evangelho do reino a todas as nações, para que venha o fim. Amém, irmãos? Então, se eles são selados, se eles são ungidos, preparados para pregar, é porque a pregação deles vai fazer efeito. Pastor, ainda vai ter um anjo, ou 2 anjos também que vão ser mortos na praça.
As duas testemunhas são homens, não são anjos. Vou já falar sobre elas, é no capítulo 11, né? Capítulo 10 já começa a falar. Então, meus queridos irmãos, nós estamos estudando uma das partes mais difíceis de compreensão do livro do Apocalipse. Amém, irmãos? Mas nós estamos tendo conhecimento, nós estamos tendo a revelação, o entendimento do que significam as profecias. Às vezes parece difícil, mas se nós anotarmos e formos ler em casa, não é verdade, irmãos? Então nós vamos entender, porque fica difícil para mim ficar voltando tudo que eu já expliquei desde o começo, não é verdade? Glórias a Deus. Vamos continuar. Bom, então ficou bem entendido e bem explicado a respeito do período em que o anticristo vai realmente se manifestar como o homem da iniquidade e o filho da perdição. Amém? Amém. No final dos 3 anos, dos primeiros 3 anos e meio, faltando ainda 3 anos e meio, vai começar o verdadeiro reinado de tirania. Ele vai se mostrar quem ele é nos últimos 3 anos e meio. Mas, até então, tem acontecido muitos eventos, muita coisa terrível na face da terra, como nós já estudamos, capítulo 6, lembra, irmã? Diga, meu querido. Essa parte aqui, Daniel 7, versículo 25. Versículo 25. Essa lei que ele se refere aos 10 mandamentos? Essa lei e as estações é o seguinte, porque nessa época, o templo em Israel terá sido reconstruído. E os judeus estarão novamente sacrificando ao Senhor. E estará sendo restabelecida todo o cumprimento da lei. Porque os judeus, eles não aceitaram aquele Jesus que foi crucificado, né, por Pôncio Pilatos. Eles não aceitaram que fosse o Messias. Ainda hoje eles estão esperando o Messias. E eles vão aceitar no começo o falso Cristo, que é o anticristo, como Cristo. E só vão descobrir que ele é um falso Cristo na metade da semana. Ou seja, quando terminar os 3 anos e meio. Mas até então, a adoração no templo e a obediência aos mandamentos e aquelas cerimônias de sacrifício, tudo vai estar restabelecida lá em Israel. Quando ele se mostrar e exigir adoração como Deus, a primeira coisa que ele vai quebrar vai ser as leis estabelecidas. Porque os judeus estarão cumprindo, guardando as leis, de acordo com a lei de Moisés, com o Pentateuco. Amém, irmãos? Vão estar fazendo os sacrifícios, vão estar guardando direitinho o sábado. E o anticristo vai se levantar e vai dizer: acaba com toda essa adoração. Quem deve ser adorado agora sou eu. Eles não aceitam o Novo Testamento, ainda eles vivem pelo Velho Testamento. Pelo Velho Testamento, perfeitamente. Tirou a dúvida aí, irmão? Glória a Deus. Então vamos lá. Versículo 1 do capítulo 10. Leitura da Bíblia. Irmãos, já pensou, irmãos? Um arrudeio desse todinho para a gente começar. Glória a Deus. Vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Versículo 2. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. Antes de entrar no significado do livrinho, eu quero saber se alguém sabe quem é esse personagem, esse anjo forte, vestido de nuvem, com o rosto em glória como se fosse o sol, e as pernas em colunas de fogo. Hein? Quem é esse anjo forte? Quem é esse personagem? Alguém aqui arrisca dar um palpite? Jesus, irmão. Jesus? Glória a Deus. Verdadeiramente, esse anjo forte é o próprio Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver por que
não é apenas dizer que é Jesus. Nós temos que provar. Amém, irmãos? Por quê? Porque nós estamos tratando de um livro de simbologia, de um livro simbólico. Tem coisas literais, tem coisas figuradas e coisas simbólicas. Então nós temos que ver o significado de cada uma delas, o que é literal, o que é figurado e o que é simbólico. Então nós vamos descobrir por que esse anjo é o Senhor Jesus Cristo. Sabe por que eu digo essa conclusão? Porque o texto aqui dá uma veracidade tão forte, eu vi que sobre a sua cabeça há o quê? Um arco Celeste. Muito bem. Que é o que? O arco celeste é a representação da fidelidade de Deus para com o cumprimento das suas promessas. Louvado seja Deus. Ele é a fiel testemunha. Glória a Deus. E ele também é o nosso sacerdote, né, irmãos? E foi esse sinal, irmão, que ele deu a Noé, né? Isso, o arco-íris, né? Que chamam de arco-íris. Que na verdade é para nós chamarmos de arco celeste, porque Íris era uma deusa da mitologia grega, ao qual eles atribuíram fazer aquele arco no céu. Na verdade, então o certo nós chamarmos de arco celeste. Não é isso? Não sabia, né? Não, até ontem, né? Até ontem. Vamos ver então por que esse anjo forte é o Senhor Jesus Cristo. Primeiro, a sua aparência. Compare com a aparência de Apocalipse capítulo 1, versículo 12 a 16. Você vai ver o brilho do rosto dele semelhante ao que João viu quando ele apareceu a João na ilha de Patmos. Amém, irmãos? A glória dele semelhante à glória que João viu lá quando ele se apresentou em visão a João, lá na ilha de Patmos. Então o primeiro ponto, a sua aparência. Segundo, o livrinho em sua mão, é o mesmo livro que estava selado antes com os 7 selos. E só quem era digno de abrir o livro, de olhar para ele, de tomar o livro da mão daquele que está assentado sobre o trono, somente o Cordeiro de Deus. Quem é o Cordeiro de Deus? Jesus Cristo. Então esse livro não é outro livro. É o mesmo livro que antes estava na mão do Pai e foi pego pelo Cordeiro e foi aberto selo por selo. É o mesmo livro agora que está sendo apresentado. Amém, irmãos? É o mesmo livrinho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Terceiro, a sua voz é como de leão. Versículo 3, olha aí. 10 e 3. Sim ou não? Versículo 3 do capítulo 10. E clamou com grande voz como quem brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Ele clamou como o leão. Capítulo 5, versículo 5. Apresenta ele como quem? O leão da tribo de Judá. Louvado seja Deus. Amém? Vamos continuar. Quarto, o juramento do versículo 6. Aos homens é proibido jurar pelo céu, pela terra e principalmente pelo trono de Deus. Sim ou não? Também aos anjos nunca se ouviu falar que um anjo tivesse autorização de fazer um juramento. Só quem pode fazer o juramento é a divindade. Como ela não encontra por quem jurar, porque não há ninguém maior do que ele, Deus jura por ele próprio. Levantei minha mão e jurei por mim mesmo, porque não tem outro maior do que ele. Então nós vemos que esse anjo forte faz um juramento. Leia aí o versículo 6. E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu
e o que nele há, e a terra o que nele há, e o mar o que nele há, que não haveria mais demora. Só ele pode jurar por ele mesmo. Estamos começando a ver provas de que esse anjo forte não é outra pessoa a não ser Jesus, o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então a questão não é só dizer, né, irmãos? A questão também é provar, né? Quinta, ele orienta a João o que deve e o que não deve escrever. Olha aí o versículo 4. Ele diz: as vozes do trovão, João, sela e não escreve. Mas quem é que começa a narrar para João o livro do Apocalipse? O próprio Senhor Jesus Cristo. Onde é que está escrito isso? Capítulo 1, versículo 11. O que é que ele diz? João, o que vês escreve e envia. Amém? Capítulo 1, versículo 19. Ele diz mais uma vez: João escreve e envia às 7 igrejas. Amém? Então quem é que está dando as ordens a João para escrever ou deixar de escrever? O Senhor Jesus Cristo. E aqui ele está dizendo mais uma vez: João, o que tu ouviu das vozes dos 7 trovões, não escreve. Amém? E não adianta ninguém especular. Ninguém sabe. Não adianta pregador, teólogo, alguém formado em escatologia, doutor em divindade. Não adianta. As vozes dos trovões não foram reveladas. Amém? Deuteronômio 29, 29. Leia aí. E por último, 6. Vamos ver, Deuteronômio 29, 29. Achou? Falei para me repetir aqui. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre. As coisas encobertas pertencem ao nosso Deus. Amém? Então as vozes dos trovões pertencem a quem? Estão encobertas. Eu disse: João, não escreve, deixa selado. Pertence a Deus, é um mistério. Se tivesse sido revelado, pertencia a nós e aos nossos filhos. Então não adianta especular, irmão. Não adianta inventar, não adianta criar. Ah, eu acho que os trovões falaram isso. Vai mentir, vai criar. Tá certo? Então tem que ser realista. Cria heresia. Por último, 6. Porque o anjo forte é Jesus Cristo. Capítulo 11, versículo 3. Darei poder às minhas testemunhas. E quem é que pode dar poder a alguém? Se não for Deus. Amém? Então ali não é um anjo comum ou um anjo qualquer. Aquele anjo forte da visão de João, que tem um livrinho, né, que põe um pé sobre o mar e sobre a terra, pés como colunas de fogo e o rosto com a aparência do sol, um anjo cheio de glória. É quem? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Versículo 3 e 4, leitura. E clamou com grande voz, como quem brama o leão, clamando, e os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, disse João, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não as escreva. E não adianta especular. Glória a Deus. Versículo 7. O segredo de Deus. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Tem algumas traduções que dizem o mistério de Deus. Versículo 7, 10 e 7. Como anunciou aos profetas seus servos. Esse mistério de Deus, ou segredo de Deus, é revelado. Aí não é uma coisa encoberta, é uma coisa revelada.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Qual é então o segredo de Deus que está sendo falado nesse versículo? Meus queridos, é a resposta às muitas perguntas, a muitas indagações que são feitas pelo povo de Deus há muito tempo. Por exemplo, por que Deus, sendo o Todo-Poderoso, permitiu que o diabo fizesse um estrago tão grande na sua criação, principalmente na coroa da sua criação, que é o ser humano? Por que ele permitiu que o diabo tentasse e derrubasse Adão e Eva? Não é uma indagação? Porque então, de uma vez por todas, lá depois da queda de Adão, da queda de Eva, porque então ele não prendeu logo Satanás e jogou no lago de fogo e deixou a humanidade livre dessa coisa ruim? Não é mais uma indagação? São coisas que agora, sendo revelado, os 3 últimos anos, 3,5 últimos anos da última semana de Daniel, está sendo tudo isso respondido. Porque é nesse período que Deus vai cobrar e revelar o final de todas essas coisas. Amém? Deus vai cobrar toda a destruição que Satanás fez na raça humana, na natureza e em tudo o que existe. Porque a Bíblia diz que ele já está julgado, mas agora ele vai ser aprisionado, vai ser amarrado, primeiramente por 1000 anos. Depois ele vai ser solto por um pouco de tempo, mas logo em seguida ele vai ser lançado, jogado eternamente no lago de fogo. E Deus, e o povo de Deus, por fim, vai sair vitorioso, triunfando. Por quê, irmãos? Porque quando Adão e Eva pecaram, eles perderam o direito e o acesso à árvore da vida. Sim ou não? Depois de tudo restaurado, depois de Satanás jogado no lago de fogo, a igreja, a noiva, o povo santo, o povo salvo, os eleitos, vão morar na Nova Jerusalém. E nós teremos novamente acesso a essa árvore, que lá serão não só uma árvore, mas muitas árvores. Nós teremos novamente acesso à árvore da vida. Então o mistério de Deus é o seguinte: paciência. Glória a Deus. Deus teve e tem a paciência de suportar tudo o mal que Satanás e seus demônios vêm fazendo à humanidade, ao planeta Terra e à natureza, mas ele vai mostrar que vai sair vitorioso no final. Amém, irmãos? Amém. Então ali todas as perguntas serão respondidas. Glória a Deus, é o mistério de Deus. Diga, irmão. Eu meditando nessa palavra que o irmão falou a respeito de Satanás, eu estava lendo a vida dele. Aí perguntei essa pergunta mesmo que o irmão fez, falou a respeito, por que Deus não fez logo isso? Aí orando ao Senhor, é assim, mais ou menos que Deus me deu. É porque, verdadeiramente, se Deus tivesse destruído Satanás naquela época, porque ele tem o poder para fazer isso, mas deixaria uma dúvida, os anjos que não ouviram Satanás, será que verdadeiramente Satanás tinha razão de alguma coisa? Queima de arquivo? Sim. Será que tem alguma coisa encoberta por Deus, que Deus destruiu logo? É interessante a sua argumentação, né? Que... Mas o importante, irmãos, é que no final, quando for restaurado o perfeito estado eterno, todo o projeto original de Deus, que era o quê? Deus criou Adão e Eva perfeitos, sim ou não? Certo. Deus não criou o homem e a mulher pecadores, não os criou caídos. Então eles iriam gerar uma raça perfeita. Eles iriam encher a terra de seres perfeitos, em harmonia, em comunhão com Deus, assim como tinha Adão. A Bíblia diz que na viração do dia, todos os dias, Deus vinha e Adão conversava com ele, e ele conversava com Deus, havia comunhão. Sim ou não? É verdade. Então, o projeto original de Deus era o seguinte: ele colocava na terra toda feita um paraíso, um casal perfeito, que iria procriar e iria criar uma raça perfeita, uma humanidade perfeita, em perfeito estado e em perfeita comunhão, e essa humanidade nunca morreria e nunca adoeceria, porque eles teriam acesso
a árvore da vida. E quando Satanás entrou em cena, então todo esse projeto foi interrompido, mas não foi destruído, não foi anulado, interrompido temporariamente, para que no final Deus vai mostrar que ele vai sair vitorioso. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Deus vai habitar no meio de um povo santo. Deus vai habitar no meio de um povo que vai viver eternamente. Deus vai habitar no meio de um povo que não vai mais adoecer, que não vai mais morrer, que ele vai enxugar dos olhos toda lágrima, e esse povo vai viver eternamente com ele. Não era o projeto original? Um povo santo vivendo em comunhão perpétua, eterna, permanente com Deus. No final, quem vai ganhar? Deus ou o diabo? Deus. Claro que é Deus. Então esse é o mistério de Deus. A paciência, o tempo da espera. Amém, irmãos? Que nós, em nossa mente pequena e falha, não entendemos completamente os desígnios de Deus. Mas já que não estava nos planos, nos projetos, que um anjo se rebelasse no céu, e isso aconteceu, Deus simplesmente deu tempo, mas no final ele vai restaurar poderosamente, maravilhosamente todas as coisas, como no projeto original. Amém, irmãos? E nós vamos voltar a ter acesso à árvore da vida. E não só isso, ao rio de água da vida. E não só isso, por quê, irmãos? Porque o primeiro projeto de Deus, o ser humano ia viver aqui nessa terra, num paraíso criado por Deus em perfeito estado. Amém? Mas no segundo projeto, na restauração de todas as coisas, nós vamos morar com Deus no céu. Que eu acredito que seja bem melhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos continuar na leitura. Versículo 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livro aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, o teu estômago, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho, versículo 10, da mão do anjo e o comi, e na minha boca era doce como mel, e havendo eu comido, no meu ventre ficou amargo. Amém? Vamos terminar logo o versículo 11. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. O que é que significa, irmãos, esse livrinho? João comendo um livrinho, não é verdade? Versículo 9 e 10. João come o livrinho. Experiência semelhante, para que você possa entender, viveu o profeta Ezequiel. Abra aí a sua Bíblia, Ezequiel capítulo 2, nós vamos ler versículo 8 ao versículo 10. Glórias a Deus. Ezequiel, pastor. Ezequiel capítulo 2. Capítulo 2, versículo 8 a 10. Diz o seguinte: mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como a casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão estava estendida para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. E estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas as lamentações, os suspiros e os ais. E nós vamos entender, meus irmãos, mais na frente,
que esse livro, esse livrinho, que é exatamente o livro que estava selado com os 7 selos, ele é uma preparação final para João ter condições de continuar profetizando o restante do livro. Ele diz logo em seguida, esse livrinho, não é verdade? Isso é para que você continue a profetizar tribos, línguas, nações e reis, amém? Então é uma preparação. Agora, por que o livro deixa amargo o estômago e doce a boca, se tratando de um único livro? Amém? Porque o livro, ele é a palavra de Deus para os eventos finais que vão envolver o planeta Terra. Por isso ele é doce na boca. Mas o conteúdo dele, que são, certo, irmãos? As pragas, a ira de Deus que vai ser manifestada nos últimos 3 anos e meio, é amargo, sim ou não? Como palavra de Deus, ele é doce. Agora, o conteúdo que mostra a ira de Deus é amargo. Por isso, dentro, no estômago, o conteúdo é amargo. Fora, na boca, ele é doce, por ser a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar lá no livro do Apocalipse. Leitura. Capítulo 11. Vê se dá tempo nós entrarmos aqui no capítulo 11. Já foi falado muita coisa hoje, amém, irmãos? Glória a Jesus. As 2 testemunhas, eu quero ver se dá tempo, chegar ao menos até a metade. E foi-me dado uma cana, porque cada coisa tem significado, mas tem que parar para explicar. Amém? Essa cana aqui já tem significado. Glória a Deus. E foi-me dada. Foi dada para quem? João. Para João. Uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram. O que significa essa cana?